Olá galera, tudo bom? Vamos corrigir a nossa lista 9 de atividades. Estamos falando sobre divisão regional do Brasil, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre as diversas regionalizações pelas quais o Brasil passou. Vamos falar sobre todas, mas vamos falar sobre algumas para a gente entender. Muitas vezes a gente vê, não é, essa divisão atual que existe, a gente pensa que é uma única divisão, porém o Brasil já passou por diversas divisões, tá? Então vamos lá. Olha, os nossos objetivos. Entender que o território do Brasil já passou por diversas divisões regionais, como eu já falei para vocês, né? Desde o processo das capitanias hereditárias, começou aquela divisão do território, né, nas 15 capitanias. Isso já foi o primeiro processo de divisão do território brasileiro. E isso foi, ao longo dos anos, se transformando à medida que o território foi ampliando, né, que foram adentrando para dentro do território, da mata, e até a última anexação do território, que foi a anexação do Acre, tá? Vamos lá. Divisão do Brasil em 1913. Então, a gente está falando sobre divisões mais atuais, tá? Mas eu falei para vocês que a divisão começou desde lá do período das capitanias hereditárias. Mas as divisões que começaram a se oficializar, né, que precisavam de uma forma de dividir o território, até mesmo para poder ensinar, para poder compreender os limites territoriais, inicia-se a partir de 1913, tá bom? Olha só, deixa eu pegar aqui nosso marcador, né, pra gente marcar. Vamos lá. A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1903 e depois dela outras propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características. Olha, muito importante isso aqui. As divisões, elas sempre buscavam respeitar algumas características, elas têm objetivos. E essas características, a princípio, foram características econômicas, culturais, físicas, sociais de cada estado, tá? Então, não está muito longe da divisão regional que nós temos hoje, que também respeita essas características econômicas, culturais, físicas e socioeconômicas. Depois a gente vai falar sobre outras divisões, vamos lá. Então, aqui a gente tem o Brasil dividido de uma forma bem diferente, né? A região Amazônia, a região norte, nossa, amazônica, né? Ela tá bem menor, né? A gente sabe que ela hoje tá mais ou menos aqui, não é? Então, aqui ela tá bem menor e se chama região setentrional. Aqui a gente tem a região central, sem a divisão aqui no Mato Grosso, sem a divisão aqui no estado de Goiás, né? Temos a região oriental, também sem grandes divisões. A região meridional, que é a região sul, nossa, e o norte oriental, que é bem menor, que a gente hoje sabe que ele tá mais ou menos assim, ok? Então, essa foi a primeira divisão oficial, a divisão de 1913. Mas temos mais. Olha, a regionalização atual, ela vem a partir da regionalização de 1970, tá? E ela foi adaptada em 1990 em razão de alterações que aconteceram na Constituição Brasileira de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou o IBGE, tá bom? Então, aqui a gente já tem a regionalização atual. A regionalização de 1970, tá? Aqui a gente já tem a divisão do estado do Mato Grosso, já tem a divisão dentro do território do estado de Goiás, que dividiu Goiás e Tocantins. Essa divisão aconteceu em aproximadamente 1988, 89, ok? O estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já temos essa divisão bem definida. A nossa região nordeste, aliás, né? Bem subdividida, a gente tem pequenos estados aqui, ó, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Estados bem pequenininhos aqui, Sergipe, um dos menores estados, tá? Então, vamos lá. A gente tem, então, aqui, apresentando para vocês essas duas regionalizações. Região Norte. Então, a nossa região Norte, ela corresponde aos estados de Rondônia, o Acre, Amazônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, ok? Então, são esses estados que compõem. A gente pode até contar, vamos lá?
Ó, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazônia, o Acre e Rondônia. São 7, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Olha, regiões brasileiras correspondem a divisões do território com base em critérios como aspectos, né? As regiões que nós temos hoje, ela respeita aspectos, tá? Quais são as características? Quais os aspectos que são respeitados? Aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos, tá? Então, como que dividiram o território brasileiro? Dividiram o território brasileiro respeitando características naturais. Que características naturais, professora? Características como os tipos arbóreos, os tipos de árvores, certo? O tipo de clima, ok? Sociais, o tipo de desenvolvimento dessa sociedade, as características sociais dessa sociedade, nas quais estão inclusos os elementos culturais, tá? Como tradições. Cada região do Brasil tem tradições diferentes, tem costumes diferentes, tá? E também levaram em conta questões econômicas para fazer essa subdivisão. Por que isso, professora? Porque a partir dessa divisão, cada região tendo as suas características bem delimitadas, o Estado ele consegue promover as políticas públicas, que são aquelas políticas elaboradas para ajudar cada região com as suas especificidades, tá bom? Palavra difícil, né? Mas é a característica específica de cada região. A região norte precisa de mais ajuda em saneamento, em educação. A região sudeste precisa de mais incentivos para a polícia, para a saúde, para o estabelecimento de creches, e assim segue, tá certo? Por isso que eles observam e separam, tá? É como na escola, a gente regionaliza a escola, a gente divide cada turma, e em cada turma é trabalhado temas diferentes, conteúdos diferentes, de acordo com a característica e com vamos dizer assim, um currículo, né, para cada uma dessas séries. E assim é a regionalização. Olha só, o órgão responsável pela regionalização a gente já sabe de cor, não é? É quem? IBGE, que divide o Brasil atualmente em 5 grandes regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Beleza? Região Norte. A região Norte abrange 7 estados, como a gente contou lá em cima, né? E corresponde a um pouco mais de 45% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 3.853.676, 3 bilhões, né? 853.676.948 quilômetros quadrados. É a maior região do Brasil, tá? É a maior região. População segundo o IBGE. A região abriga cerca de 18.182.253 milhões de habitantes. A densidade demográfica, lembra? Que é aquele cálculo que a gente faz a partir da área. Eu tenho a área e eu vou dividir pela quantidade de habitantes. Eu tenho um número que vai sair dessa conta aí. E é o meu percentual de quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. A densidade da região é baixa, porque eu tenho um território muito extenso e tenho uma população não tão grande assim. Por que eu tenho esse território tão extenso? É um território de matas, é um território de preservação ambiental. Tá? Então, tem muita, vamos dizer, boa parte desse território não é povoado. Tá? Por isso que a gente tem uma densidade baixa, porque a gente pega a partir do total do território, divide pela população e eu tenho um percentual baixo. Economia. A região baseia-se nas atividades primárias, como extrativismo. O que é isso, professora? É extrair, tá? O extrativismo é extrair minerais, vegetais, tá? Se extrai muitos minerais e muitas espécies vegetais, por exemplo, para elaboração de cosméticos, tá? Há também atividades agrícolas, devido à expansão da fronteira, tá? E pecuária. Muitas dessas atividades, infelizmente, são poluidoras, são devastadoras dessa região. E também atividades no setor secundário, que são as indústrias, tá? O que é o setor secundário, professora? A gente tem o setor primário, que é onde a gente tira os produtos lá da natureza. Aí tem o setor secundário, que é onde eu vou processar, que eu vou fabricar esse produto. E o setor terciário, que é onde a gente vende, que é o comércio. Certinho?
Olha, aspectos naturais. A região encontra a maior floresta tropical do planeta. Qual que é? Qual que é? Floresta amazônica. Bem como a maior bacia hidrográfica do mundo. Qual é? Bacia amazônica. Predomina nela um clima equatorial úmido. Está próxima à linha do Equador. Com um regime de chuvas bem definido, chove constantemente. Eu sempre falo para os meninos que lá o pessoal fala assim: ô fulano, eu vou lá na sua casa depois da chuva. Porque todo dia basicamente chove. Certinho? Então, a região norte é a maior região, tá? Que abarca o maior território, porém tem a menor população. A sua economia é baseada no extrativismo e na pecuária, tá? Tem uma grande floresta, a maior floresta do planeta está ali. Olha que importância, né? Tem uma das maiores bacias hidrográficas, que é o Rio Amazonas. Vamos seguir? Região norte. Olha a nossa região norte aqui, é aquela que tem os microestados, não é? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, agora fugiu. Pernambuco, Paraíba, aliás, é Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Eu sempre misturo esses dois aqui. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É menor do que aqui, tem mais estados. E você percebe que são bem pequenininhos, não é? Então, vamos lá. Região Nordeste. A região Nordeste abrange 9 estados e corresponde a quase 18%. Lembra que a Amazônia corresponde a 45%? A região Nordeste é a 18% do território. População. O Nordeste brasileiro abriga 56.560,81 habitantes. Olha só, lá na Amazônia nós tínhamos aproximadamente 18 mil. Então, muito menos, né? E aqui nós temos muito mais, quase que o triplo para lá disso, quase, não é? E a porcentagem de território é muito menor. Porém, esse território é praticamente todo povoado, porque olha aqui, a minha densidade demográfica é alta, é 32 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui eu tenho um território povoado. Por que esse território é tão povoado? Porque foi o território do litoral, onde primeiramente chegaram os nossos colonizadores, tá? Então, é um território bem povoado. Economia. A economia desse lugar é baseada no turismo, tá? Por ser uma zona costeira. Atividades predominantes da economia nordestina, tá? É o turismo. São desenvolvidas nessa região atividades como extrativismo e pecuária também, tá? Aspectos naturais. Corresponde ao bioma da Caatinga, a Mata Atlântica, muito devastada, né? Faixas de transição do Cerrado, que são aqueles limites entre outras regiões, onde aquela floresta ela começa a mudar, né? Então a gente chama de faixa de transição, que é um bioma, por exemplo, da Mata Atlântica, começa a misturar com o Cerrado para transformar numa outra mata, tá? São faixas de transição. O clima predominante é o semiárido, tá? Do Nordeste. Mas em áreas de transição podemos encontrar clima equatorial também, úmido, e o clima tropical, tá? Então a gente tem uma diversidade de climas nessa região tão pequena. Boa parte dessa região sofre com falta de chuvas, tá? A seca extrema é um dos obstáculos para o desenvolvimento dessa região. Então é uma região que está próxima ao litoral, porém ela sofre muito com a falta de chuvas nessa região. A gente tem ali, eu esqueci o nome agora, vocês me desculpem, mas tem uma serra ali, que eu queria tanto lembrar, mas agora não vem na minha cabeça. E o que acontece? A gente tem a área litorânea e tem uma serra muito alta. Essa serra, ela age como um barra-vento. Os ventos e as nuvens de chuva chegam e batem nela e não conseguem ultrapassar para a área da seca, do semiárido. Por isso que a gente tem um regime de chuva tão escasso nessa região, porque a gente tem essa barreira de vento ali. Infelizmente, agora me faltou na cabeça aqui com o nome, tá bom? Mas depois eu trago para vocês. Vamos seguir. Região Centro-Oeste é onde nós estamos, onde está a capital do estado brasileiro. Nós temos aqui apenas 3 estados, porém a gente tem um território bem extenso. A gente tem o Mato Grosso do Sul, o Goiás e o Distrito Federal. Centro-Oeste. A região Centro-Oeste abrange 3 estados.
olha só, tá? Cerca de 19% do território. Enquanto que a região norte, nordeste, né, a gente tem 18% do território e 9 estados lá, tá? Então, possui uma área aproximadamente de 1.606.403 km². A população, né, nós temos aproximadamente 16 milhões de habitantes e uma densidade de 10 habitantes por quilômetro quadrado, tá? É bem menor do que a região nordeste. Economia. Economia baseia-se especificamente na agricultura e pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país. Então, nós somos uma região, um celeiro, né, da agricultura e da pecuária do nosso país. Somos uma região muito forte na produção desses produtos que saem para exportação. No centro-oeste brasileiro também há intensa prática de extrativismo mineral e a maior reserva de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, né? A gente tem áreas de turismo, como por exemplo, quais são essas áreas, né, de turismo? Nós temos a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, nós temos a região também de Caldas Novas, né, Perinópolis, e várias outras regiões que recebem muitos turistas. Aspectos naturais. A região abrange o Planalto Central, tá? Também é uma área de aquíferos. Nós temos muitos aquíferos, né? O aquífero Guarani, um dos mais importantes, está na nossa região. O clima predominante é o tropical sazonal. O que é isso, professora? Tropical sazonal? É um tropical que tem aqueles períodos de chuvas bem intensa e de seca muito intensa. Então, ele tem períodos. Sazonal é relativo a períodos, tá? A gente tem um período de chuva e um período de seca. Predomina a região do bioma do Cerrado e do Pantanal, tá? Que está na região do Mato Grosso. Vamos seguir. Região Sudeste. Na região Sudeste, nós temos Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos 4 estados, ok? Vamos ver qual a dimensão aqui. Olha, a região Sudeste, cadê minha setinha? Achei. Corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional. Possui uma área de 924.620 km², certo? A população, aqui nós temos um destaque. Olha, 87.711.946 habitantes. Possui a maior densidade demográfica do país, tá? É uma das menores regiões também com maiores densidades. Até agora a gente percebe que a gente tem maior densidade na região Nordeste e na região Sudeste, que são áreas menores, tá? Com aproximadamente 92 habitantes por quilômetro quadrado. É um aperto só. É uma das regiões que mais atrai imigrantes. Por quê, professora? Porque é uma região que vamos dizer assim, é um polo de industrialização. As indústrias oferecem empregos, certo? É uma região muito desenvolvida tecnologicamente e economicamente. Por isso, ela é um ponto de atração para esses imigrantes. A economia. O maior produto interno bruto do Brasil, tá? Corresponde a 55,2% da renda do Brasil, sai dali dessa região. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, tá? É um dos grandes centros da indústria, do sistema financeiro e do comércio do nosso país. Ali nós temos o destaque para as indústrias automobilísticas, as siderúrgicas, as petrolíferas, tá? O turismo também é bem representativo, né? Regiões litorâneas, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos inúmeros museus, lugares históricos, tá? O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas o ano inteiro. Tem o carnaval, que atrai muitos turistas, né? E também as regiões litorâneas. Aspectos naturais. Há o predomínio das plantas nessa região, tá? Há predomínio de planaltos, aliás, né? Os climas predominantes são o tropical e tropical de altitude, porque a gente tem muitas regiões de serras, tá? Que são regiões, quanto mais sobe, mais frio fica.
abrange o bioma da Mata Atlântica, tá? Uma das matas mais devastadas do nosso território. Hoje nós temos aproximadamente apenas 4% dessa mata natural, tá? Mas nós também temos faixas de cerrado e de caatinga, porque nós temos aquelas faixas de transição, de limites entre as outras regiões, ok? Vamos que vamos. Região Sul, estamos terminando, estamos na botinha do país aqui. Nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É uma das regiões mais desenvolvidas economicamente também, tá? Tecnologicamente, socialmente. A região Sul abrange 3 estados. E é a que apresenta mais diferenças entre as demais regiões do país, tá? Ela tem mais diferenças. Por quê? Isso se deve especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. Então, nós temos uma população bem diferente ali, né? Naquela região. A gente percebe que o sotaque é bem diferente, é uma população de maioria branca, tá? É bem diferente das demais populações. A população do sul do Brasil abriga aproximadamente 29.016.114 habitantes. A densidade demográfica é 47 habitantes, também é uma densidade alta, tá? É a região que apresenta melhores indicadores sociais, ou seja, melhores desenvolvimento social, pessoas que têm mais acesso à escolaridade, têm uma renda maior, tá? A economia baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região das matas de araucárias, também na agropecuária, na criação de suínos, tá? E na produção de uvas. Essa região possui o maior BIP nacional. O que é isso, professora? Produto Interno Bruto. Eu pego todas as riquezas, tudo que produziu naquela região e eu tenho o meu Produto Interno Bruto, tá? É toda a riqueza produzida por aquela região. Então, aquela região é a que mais produz riquezas dentro do nosso país. Aspectos naturais. Devido à sua localização abaixo da zona tropical, olha só a especificidade, né, dessa região. Essa região apresenta estações do ano bem definidas, né? Sonho de muita gente, né? Conhecer a neve, é uma região que temos o outono, verão, inverno, né? A primavera, outono, verão, inverno, tudo bem definido. Os invernos apresentam baixas temperaturas, que é o nosso sonho, né? Ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente o ano todo, tá? Então, justamente pela sua localização dentro do, vamos dizer assim, do globo, né? Essa localização dela ali, que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? A gente tem aqui, ó, cadê o Brasil? Ó, a gente tem a linha do Equador que passa aqui, né? E as regiões, ó, a região sul tá bem aqui abaixo, então ela está próxima às linhas que sofrem maior influência dos polos aqui, ó, das regiões frias, certo?